No segundo vídeo desta série, vimos em que consiste essa experiência de acreditar em Deus. Hoje, quero prestar atenção ao Deus em que se acredita. Para muita gente, mesmo cientistas, a palavra Deus é autoexplicativa. Supõe-se que toda a gente sabe o que significa Deus e que significa o mesmo para toda a gente. Errado. A fé cristã tem uma ideia muito peculiar de Deus. Para nós, a melhor imagem possível de Deus é que nos é dada por Jesus de Nazaré. Nisto de fé, cada cabeça a sua sentença. Mas nós, os cristãos, respeitando todas as culturas, religiões, todas as experiências particulares, afirmamos que a proposta de Jesus deve ser normativa. E que nos diz Jesus de Nazaré sobre Deus? Que Ele é único, que é Pai, omnipotente e Criador. Deus é o único. Dizer isto é bem mais do que uma afirmação aritmética. É mais do que dizer que há um só Deus e não 4 ou 5. Deus é único. Não tem concorrência. Mas isso implica para nós, os crentes, que não aceitamos na nossa vida outras coisas, outras pessoas, outras instituições que façam sombra a Deus. Esta ideia do monoteísmo tem sido acusada de ser um suporte para a tirania, as ditaduras e a intolerância. Bom, é uma visão que eu acho tola. A fé no Deus de Israel, a fé de Jesus, é a melhor garantia contra as pretensões totalitárias e despóticas de qualquer instituição ou pessoa. Um segundo traço do Deus cristão é que é Pai. É uma ideia que sofre alguma contestação. Muita gente pensa no Pai como uma figura opressiva, e um Deus assim não interessa. Os cristãos recebem esta ideia de Deus como Pai diretamente de Jesus. Na experiência de Jesus, a expressão Pai, Abba, diz bem uma mistura adequada de ternura e força. É este Deus que é Pai que quer tornar realidade o reino de Deus. Essa situação onde a vida humana se adequa aos seus planos, onde a vida pode ser vivida em alta qualidade. Um terceiro traço do Deus cristão é que Ele é o Criador. Em alguns setores, este tema liga-se diretamente ao conflito entre fé e ciência. Mas esta confusão só acontece para quem não entende o que é teologicamente a criação. Deus Criador não é comparável a qualquer força física que explica o como do universo. Deus é Criador, dando ao universo e à história o porquê e o para quê. O quarto adjetivo relevante acerca de Deus é omnipotente, todo-poderoso. Omnipotência não é uma quantidade infinita de poder que Deus usaria de forma arbitrária ou sádica. O poder universal de Deus deve ser entendido à luz da sua paternidade amorosa. Esta omnipotência custa a digerir quando enfrentamos o tema do mal. Os ateístas esfregam as mãos de contentes, pensando que com esta contradição arrumaram de vez com os cristãos. Os cristãos torcem-se todos para dar a volta ao problema. Talvez seja necessário assumir que a omnipotência do Pai não é o poder dos opressores, mas o poder do amor sofrente. Pensar teologicamente sobre Jesus é tentar responder a duas questões. Quem é Ele? O que faz Ele? São duas questões distintas, mas que, numa visão cristã, estão em forte continuidade. A respeito de Jesus, temos 5 ideias essenciais. A primeira é que Ele é o Filho de Deus. Jesus tem uma relação ímpar com Deus. Ao longo dos séculos, saber quem era Jesus fez correr muita tinta. A cultura do tempo assumia um abismo entre o mundo de Deus e a humanidade. Por isso, Jesus ou era homem ou era Deus. Alguns diziam que Jesus era um homem abençoado por Deus. Outros diziam que era uma figura divina que parecia um homem. A fé cristã sempre afirmou Jesus como Filho único de Deus. Mas esta relação irrepetível que Jesus tinha com o Pai foi partilhada com todos nós. A segunda ideia é que Jesus é o Filho eterno de Deus, feito homem como nós.
Ele encarnou. Já não estamos naquela situação em que Deus manda recado. Deus, em Jesus, faz-se carne como nós. Na nossa realidade, na nossa história, Deus torna-se realmente presente. Esta ideia da encarnação é contraintuitiva e só ganhou aceitação porque os discípulos experimentaram a força salvífica que acontecia em Jesus. Só se consegue perceber como é que essa salvação ampla oferecida por Deus chega a todos se aceitarmos que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem. A terceira ideia é a memória da ação de Jesus. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, usa uma expressão feliz: Jesus passou fazendo o bem. A experiência que Jesus faz de ser filho amado pelo Pai torna-se fonte da sua ação salvífica em favor de todos e especialmente dos excluídos. Jesus sente-se como o inaugurador do reino de Deus. Esta experiência de salvação, de vida e abundância, leva a uma transformação profunda. Transformação interior dos corações, mas também transformação política, económica, social, das estruturas que se opõem ao plano de Deus. Mas para Jesus, quer a mudança interior, quer a mudança social, são sempre resultado de uma ação de Deus. A quarta ideia é a fidelidade radical de Jesus, até à morte. Ao longo da vida pública de Jesus, houve pessoas e estruturas que se opuseram ao seu Evangelho, à sua alegre notícia. Pode-se fazer uma leitura apocalíptica em que esta oposição contra Jesus repete a oposição supramundana entre o bem e o mal. Ou pode-se fazer só uma leitura sociológica em que as propostas de Jesus são disruptivas em relação ao status quo e provocam reações defensivas dos interesses instalados. A verdade é que estas tensões levaram à prisão e morte de Jesus. E para lá dos factos sociais e políticos, esta morte pede uma explicação teológica. Não é aceitável uma leitura simplista da morte de Jesus, em que a sua morte é um azar antes do happy ending da ressurreição. A sua morte tem um significado salvífico. Jesus mantém-se radicalmente fiel à sua condição de filho e dá a sua vida pela salvação da humanidade. Ele torna-se o novo Adão. Ele inaugura um modo novo de ser humano, em que a fidelidade ao amor do Pai é viável. Por fim, não podemos falar de Jesus sem a sua ressurreição. Está claro que a ressurreição de Jesus é algo muito mais intenso do que a reanimação do cadáver de Lázaro. Na Páscoa acontece algo de espetacular com Jesus. Vence a morte, é confirmado pelo Pai, é elevado ao céu. Independentemente da pluralidade de linguagens, os primeiros cristãos sentiram este acontecimento pascal de Jesus como a inauguração de uma salvação universal. E não há duas sem três. A nossa fé cristã considera que também o Espírito Santo, essa figura algo difusa e misteriosa, também é Deus. Como é que foi possível interpretar a derrota de Jesus na cruz como uma vitória do projeto de Deus? Só pela ação do Espírito Santo em nós, que nos ensinou a ver as coisas de outro modo. Há um certo consenso que a Igreja no Ocidente padece de uma certa desatenção ao Espírito Santo, que deve ser contrariada. O Espírito é a força motriz de Jesus. Ele é a fonte das atitudes libertadoras e de serviço que Jesus assume. Só podemos falar do Espírito em relação com Cristo, mas só podemos falar de Cristo a partir do Espírito. As missões do Filho e do Espírito estão mutuamente implicadas, e é nessa implicação que acontece a salvação que tem no Pai a sua primeira e única fonte. Quais os nomes e símbolos do Espírito? O Espírito é sopro de vida. Deus sopra nas narinas do homem e ele começa a viver. Jesus sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Além de sopro, o Espírito é vento, é fogo. As imagens associadas ao Espírito são muitas e variadas, mas tendem a ser quase todas inanimadas.
A exceção é a imagem da pomba. Mas isto torna difícil pensar o Espírito como uma pessoa. A única imagem pessoal é a do Paráclito, que significa advogado, defensor, confortador. Qual a sua ação? O Novo Testamento descreve a ação do Espírito em duas etapas, no processo de iniciação cristã e no resto da vida cristã. O Espírito é o dom da plenitude de Deus. A sua presença entre nós mostra como a salvação de Deus está em atuação. No batismo, o Espírito faz de nós novas criaturas. E ao longo da vida cristã, o Espírito faz-nos reconhecer Jesus como Filho e Deus como Pai. Ele é a fonte da nossa santificação e transformação interior. É Ele que nos capacita para uma praxis semelhante à de Jesus. E é Ele a origem dos ministérios e carismas que constroem a Igreja. Por que esta longa repetição de doutrina mais ou menos conhecida? Ter claro qual é o Deus em que acreditamos é condição essencial para saber que tipo de fé têm os nossos adolescentes. Como cristãos, como evangelizadores, sabemos que estes conteúdos são normativos para uma correta imagem de Deus. Mas será esta a imagem de Deus que os nossos adolescentes elaboraram? Mais uns vídeos e vamos perceber a resposta.